agora nessa aula, a gente vai entender um pouco sobre o que é uma rotina de estudos, como eu posso adaptar ela à minha rotina pessoal, beleza? Então é muito importante que a gente entenda, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque isso vai te ajudar a você melhorar os teus estudos, beleza? Então, o que é uma rotina de estudos? Se você ver aqui, ó, nessa imagem ao lado, tudo é o quê? Para melhorar, tá vendo? Para melhorar, né? Para eu melhorar o meu rendimento na hora de eu estar estudando. Mas tem uma grande diferença entre rotina de estudos e cronograma de estudos. Quer ver? Ó, vou descer aqui para a gente ver. Ó. Olha lá, rotina e cronograma. Qual a diferença? Vou até me jogar aqui para baixo para ficar melhor para a gente ver. Rotina e cronograma, qual a diferença? Rotina, tropa, ela é a organização do teu dia. Então, ó, dos teus blocos do dia. Então, por exemplo, o que seria isso? Então, é o que eu faço na minha manhã, o que eu faço na minha tarde e o que eu faço à noite, beleza? Tudo isso vai determinar a minha rotina, tá ok? Então, por exemplo, pela manhã, eu acordo, tomo café, depois eu vou estudar, ou eu vou na academia. Então, isso é a minha rotina, né? Tudo que eu faço ao longo do meu dia é a rotina. O meu cronograma é exatamente o que eu vou fazer naquela rotina. Então, por exemplo, na manhã. Então, por exemplo, aqui que na parte da manhã, de 10 a meio-dia, eu estudo. Beleza, mas eu estudo o quê? Ah, eu estudo matemática. E aí, aqui dentro da matemática, eu vou estudar conjuntos numéricos e fração. Beleza. Essa parte aqui, ó, é o meu cronograma. Porque aqui eu estou montando uma tarefa para um certo horário. Aí sim, ó, aqui eu botei o que você vai estudar, mas é o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou para academia. Então, de 10 a meio-dia, de 8 às 10 eu vou para academia. De 10 a meio-dia eu vou estudar matemática. Então, o cronograma e a rotina, eles andam junto, mas tem essa diferença aí. Rotina é tudo que eu faço, né, ao longo do meu dia. E aí a minha rotina de estudos é eu adaptar, né, os estudos ao que eu já faço no meu dia. Então, isso que é muito importante. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que é muito mais fácil a gente criar uma rotina de estudar todos os dias do que eu estudar 10 horas num dia e no outro dia eu não estudar nada. Então, vou descer aqui, ó. Então, ó, os pilares da rotina. Então, ela me garante consistência, que eu acabei de falar, né, eu ter todos os dias ali, eu fazer minha disciplina. Olha lá, reduz a ansiedade, por quê? Eu tendo minha rotina de estudos, eu não vou ficar ansioso para saber o que eu vou fazer. Eu já olho lá, então já pego. Por isso que eu monto as metas para vocês olharem e falar assim, pô, essa semana eu tenho que estudar isso, isso, isso. Eu tenho que estudar tal dia, tal dia, tal dia, beleza? Então ela reduz essa ansiedade de saber o que vai fazer, porque você já se antecipa. Facilita o foco, né? Lembrando que o foco ele está sempre ligado aqui à disciplina, né? Cria a disciplina e facilita o foco. Está sempre ligado. Consistência com disciplina na minha rotina vai fazer com que eu chegue ao meu objetivo, beleza? Porque, ó, tá vendo? Aumenta... tá fora aqui, então. Mas vamos lá. Aqui, ó. Aumenta o meu desempenho, beleza? Aumentando o meu desempenho, eu vou chegar ao meu objetivo de uma forma bem mais fácil. Então, vamos descer aqui. Agora, ó, passo a passo para a gente montar a nossa rotina, para você montar a sua rotina. Então, antes de eu falar, tropa, lembrando que, né, eu já passo as metas para vocês. Então, isso aqui é caso você queira adaptar. Tudo isso que eu estou falando é caso você queira adaptar nas metas, né, no que eu já passo ali do teu cronograma, beleza? Então, defina seus horários livres, ou seus horários negociáveis, por exemplo. Não, eu tenho que almoçar todos os dias ao meio-dia. Ou eu tenho treino todos os dias às 14 horas. Ou eu trabalho de meio-dia às 18, todos os dias. Então, esses são horários inegociáveis, são horários que não mudam, beleza? Eu tenho que dormir às 22 horas. Então, às 22 horas eu preciso dormir, beleza? Então, esses são horários, são coisas inegociáveis na nossa rotina. Reserve blocos de estudos, tá ok? Então, isso aí, né, eu já monto para vocês, mas pode, por exemplo, a gente vai ver um pouco aqui abaixo, vai falar assim, eu vou estudar pela manhã, um tanto pela manhã e um tanto pela noite. Então, um bloco do meu dia vai ser para estudo pela manhã e um bloco do meu dia vai ser estudo pela noite. E olha lá, o que eu falei aqui, ó, 2 por dia se você for iniciante, tá ok? Que é o caso da maioria de vocês. Então, estabeleça horários fixos para estudo principal, revisão, questão. Eu já não passo isso para vocês lá nas metas, mas você pode tentar, né, se você quiser, adaptar também uma rotina aí melhor para você. Mas isso aqui, ó, eu já faço para você, ó, o teu estudo principal, a tua revisão e as tuas questões, o tempo que você tem que fazer
beleza? Lembra que a gente utiliza aqui no nosso curso o método, né, que eu coloco como 30-40-30, 30-40-30, né? Mas ele é conhecido como método 3 em 1 também. 3 em 1, ok? Mas isso aqui é um método de ensino que depois a gente vai ver. Se você não viu ainda, a gente vai ter uma aula sobre isso aí. Lá nas aulas ao vivo a gente vai bater as técnicas e métodos de estudo, beleza? Então aqui, ó, inclua pausas e tempo livre, tá ok? Então tem que ter para tua mente dar uma relaxada, beleza? E ajuste semanalmente se precisar. Lembrando, essas metas, elas sempre tem que estar, né, a tua rotina, ela sempre tem que estar mudando semanalmente. Por quê? Ninguém sabe o dia de amanhã, beleza? Então isso é muito importante, você ter essa facilidade de estar mudando a sua rotina. Então vamos descer aqui para a gente continuar. Então, aqui ó, um exemplo prático de rotina realista que eu te falei. Pela manhã, modelo de manhã de quem estuda cedo. Lembrando que o melhor horário para a gente estudar é esse aqui, beleza? É pela manhã. Por quê? Onde a sua mente vai estar mais descansada. Então, lembrando que já ia errar aqui, né? Lembrando que esse horário é o melhor horário porque sua mente vai estar mais descansada. Se você for estudar à noite ou à tarde, pode ser que você não retenha tanta informação como pela manhã, porque você já viveu coisas, sua mente já sobrecarregou com outros assuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, 7 da manhã, café mais organização. Então, alguma coisa que eu tenho que fazer. Às 7h30, estudo principal, português ou matemática. E aí eu estudo de 7h30 até ali 9 horas. Aí 9 horas eu pego uma revisão leve e 10 horas eu pego questões, tá vendo? Ou eu posso inverter isso aqui, que é o nosso caso, que a gente sempre faz. Beleza? E lembrando que isso aqui é só, né, um exemplo aí de como você pode fazer. Beleza, tropa? Então, como manter a rotina nos dias mais difíceis? Que isso aqui é o principal. Por quê? Lembra daquela aulinha que a gente teve, né, do gráfico de motivação e de disciplina? Lembrando que assim, ó, o gráfico ele é aqui. Peraí que senão não vai aparecer. Deixa eu me diminuir aqui. Não vai aparecer para vocês. Ó, motivação e disciplina. Então o gráfico ele é aqui, né? Aqui é o nosso tempo. E aqui é a nossa linear aqui. Então, ó, se a minha motivação ela aumentar muito, depois com o tempo ela vai cair e aqui é o rendimento, né, na verdade, aqui é o meu rendimento. Isso aqui é o gráfico da motivação. Eu aumento muito o meu rendimento por causa da motivação, mas depois eu caio total. A minha disciplina não, minha disciplina ela vem fazendo isso aqui, ó. E ela vai fazendo o quê? Com que eu aumente o meu rendimento ao longo do tempo, beleza? Então, conforme eu for tendo mais disciplina, eu vou aumentando. Obviamente, esse gráfico nunca é reto, né? Ele dá uma caída, aí sobe de novo, aí cai de novo, sobe de novo, cai de novo, sobe de novo. Mas ele sempre está subindo, ao contrário da motivação, que ela sempre dá esses picos aqui, ó. Ela sobe, aí cai, aí sobe, cai, e nunca dá um pico muito alto, porque ela vai te dar um pouquinho e já vai te tirar de novo, beleza? Então, a disciplina é principal aliado na sua rotina. E como é que você faz para manter isso? Você tem que ter um plano B, né? Ou seja, uma rotina mais leve ali. Então, por exemplo, eu vou estudar matemática, que é pesado para mim, mas não vou conseguir porque eu estudo história, que é mais leve, que eu só vou ter que ler ali. Usar gatilhos visuais, então, post-it, folhas, quadros de metas, tudo isso são aquelas técnicas que eu já conversei com vocês, mas caso você não tenha visto ainda, você pode olhar na aula inaugural ou você pode olhar lá na nossa aula ao vivo sobre técnicas e métodos de estudos, que é formas de você melhorar. Na parte da inteligência artificial você vai ver um pouquinho disso também, beleza? Estude nem que seja por 15 minutos, para você criar o hábito de estudar, beleza? Pô, hoje eu tô péssimo, não quero estudar, mas dá uma estudada de 15 minutos, que isso vai te ajudar com certeza. E lembre-se sempre do seu motivo, o porquê. Lembra que eu sempre pergunto isso aqui para vocês, em todas as nossas aulas, todos os nossos encontros eu falo sobre o seu motivo, o seu porquê, por que você está fazendo isso. Beleza? Qual é o teu motivo principal, qual é a tua motivação para estar todos os dias aí nessa batalha, beleza? Então, nessa primeira aula, é isso que eu quero que você entenda, como você monta uma rotina aí. E caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou responder você, beleza? Até mais!